O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, concedeu hoje ao senador Sérgio Moro a segunda maior honraria do estado, a Grande Medalha da Inconfidência Mineira, criada em 1952 por Juscelino Kubitschek. A cerimônia aconteceu na Universidade Federal de Ouro Preto, na região central do estado. Agora vamos falar um pouquinho mais de economia, voltando a falar inclusive sobre as declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a taxa básica de juros. E para a gente entender melhor o impacto desse discurso, a gente conversa agora com o estrategista-chefe da Sara Invest, Marco Saravalli. Marco, bem-vindo, boa noite. Muito boa noite a todos. A cada nova declaração, seja do governo, seja de Roberto Campos Neto, o mercado já fica agitado. Não foi o caso de hoje, porque está tudo parado. Mas possivelmente isso ainda vai repercutir ao longo dos próximos dias. E eu queria começar perguntando as suas impressões dessas declarações, tanto de Roberto Campos Neto, que disse hoje que o timing técnico é diferente do político em relação a essa queda da taxa básica de juros, e da cobrança feita pelo presidente do Senado Federal e do Congresso, Rodrigo Pacheco, de que é preciso que haja um movimento de queda dessa taxa básica de juros, um discurso bem aliado com o governo federal. Queria suas impressões a respeito disso. Perfeito. Nós, como brasileiros, pessoas, a gente quer, de fato, uma taxa de juros mais baixa, mais competitiva. A gente está vendo até a entrevista anterior, a gente precisa realmente de uma taxa de juros menor. Mas é importante entender a postura do presidente do Banco Central, que é uma postura muito mais técnica e isolada do ambiente político, e isso que ele quis dizer. Basicamente, principalmente o Banco Central, ele fica baseado em três grandes pilares, né? A inflação corrente é o que a gente sente no arroz, no feijão, no corte de cabelo, nos serviços, é a nossa inflação do dia a dia, e ela está sendo colocada mais próxima do centro da meta. A gente já viu isso no último dado do IPCA. Então, ela já está caminhando, começando a aparecer os efeitos da política monetária dos juros mais altos, né? Tem um outro efeito também que a gente chama de ato de produto, né, que seria basicamente até onde a gente pode crescer sem gerar uma inflação adicional, mas mais importante do que isso, aí sim a gente vai ver o impacto a partir da segunda-feira das expectativas da inflação. Não adianta nada, a inflação corrente, ela está começando a caminhar para o centro da meta, mas as expectativas ainda continuam muito altas. Ninguém acredita que a inflação no Brasil em 2024, 2025, 2026 vai se aproximar do centro da meta. Então, esse é o trabalho do Banco Central, e tem outros pontos também super importantes, que o próprio RCN, né, Roberto Campos, presidente, ele colocou de que, fazendo uma metáfora, é como se fosse um cano entupido, lembrando que a nossa política monetária também ela tem um efeito muito marginal. A gente tem muito crédito direcionado e acaba não surgindo o mesmo efeito do que em outros países. Então, por isso que a gente tem, esse é um dos motivos do porquê também a gente tem taxas de juros maiores ou consideradas maiores quando a gente compara com outros países. Marco, apesar dessa tendência inflacionária em queda e, ao mesmo tempo, dessas expectativas de altas, como você trouxe para a gente, aliando tudo isso à apresentação, à entrega no Congresso Nacional do novo arcabouço fiscal, por mais que ainda temos no horizonte uma preocupação em relação com a inflação, para deixar mais claro para a nossa audiência, você acredita que ainda em 2023 o Banco Central deve pelo menos iniciar um ciclo de baixas ou não? Sim, tem espaço. Até quando foi apresentado pela primeira vez, né, o arcabouço fiscal, antes de ser encaminhado para o Congresso, né, o mercado, né, os investidores, a curva, a expectativa de juros, ela já começou a ser colocada para baixo. Qual que é essa sinalização? Muito menos a inflação corrente, que a gente acabou de ver, e a gente já começa a sentir algum efeito, né? Talvez um efeito diferente de pessoa para pessoa, isso não é homogêneo, mas principalmente nas expectativas. É muito importante no Brasil. Por que o Brasil hoje ele tem taxa de juros maiores? Um outro efeito, o nosso endividamento, isso foi sendo acumulado durante vários governos anteriores, não é uma culpa desse governo anterior, desse atual governo, mas é uma culpa do Brasil como um todo. A gente tem um nível de endividamento, de dívida do governo
muito mais alta do que outros países. Então, esse é um outro motivo. A gente precisa de juros maiores para comportar, para realmente jogar, né, as expectativas de inflação para baixo. O arcabouço fiscal ele é determinante para mostrar que talvez lá em 2025, 2026, a gente pode começar a controlar o nosso endividamento de longo prazo, que nós não vamos aumentar o nosso nível de endividamento. Isso é o arcabouço fiscal que vai mudar completamente o nosso nível de expectativas de inflação no longo prazo. Tá certo, e nós estamos aqui na expectativa para saber como o Congresso vai seguir com essa tramitação desse projeto do novo arcabouço fiscal, e quero te agradecer demais as explicações e a entrevista nesse feriado. Marco Saravalli, estrategista-chefe da Sara Invest. Volte mais vezes, Marco. Boa noite, bom feriado. Muito obrigado, boa noite a todos.